A lei como professor. Para falar sobre lei, vamos começar visitando o Monte Sinai, onde Deus entregou a Moisés o conjunto de leis que serviria como guia para a vida do homem. Sim, vamos contemplar, pelo menos em fotos, o Monte Sinai e manter viva no coração a grande verdade de que a história narrada nas páginas da Bíblia não é uma fantasia. Ela aconteceu neste mundo, em local geograficamente determinado, inclusive visitado há 3 anos pelo pastor Arilton Oliveira, de quem emprestamos essas fotos, disponíveis no vídeo 12/18 da série Ensinos de Jesus, tema a lei. Eis aí os montes rochosos, e em um deles Deus se manifestou com grande pompa e majestade, forma que Deus sabia muito bem que impressionaria o ser criado por ele. Deus queria chamar nossa atenção e conseguiu. Foi adorado e reverenciado por Moisés, mas despertou medo no povo que não podia encarar sua grandiosidade e que tremia ao som de sua voz. Mas a mensagem de Deus naquele momento, acho que queria dizer mais ou menos assim: aqui estou, filhos sofredores, venham a mim que lhes ensino o caminho de volta para a vida. Moisés foi quem registrou as exatas palavras. Vamos ouvi-las. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa de teu próximo. Está aí no capítulo 20 de Êxodos, dos versos 1 a 17. Já estudamos que somente Moisés, que estava santificado, podia aproximar-se do Senhor. Para o pecador, a presença de Deus era como um fogo consumidor. Mas ouçamos o que Moisés diz ao povo que se afastara assustado. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está no capítulo 20, verso 20 de Êxodos. Moisés entendera que naquelas leis divinas estava o caminho que levaria a humanidade a libertar-se do pecado, porque aquelas leis revelavam o pecado ao homem. Somente Deus tem a sabedoria em si mesmo. O homem precisa ser ensinado. E Deus estava ali, presenteando o homem com o código de leis que o conduziria à salvação. Mas apenas ouvir as leis não é suficiente. É preciso recebê-las no coração para que fiquem gravadas na mente e no espírito. Deus estava atento a isso. Deus montou no Sinai um cenário espetacular para que o homem despertasse para o contraste entre sua miserável condição e a grandiosidade de seu Criador e desejasse ardentemente, do fundo de seu coração, erguer a cabeça diante do Todo-Poderoso que já lhe provara tantas vezes sua misericórdia. É preciso despertar para o processo de aprendizado do temor a Deus, que deixa de ser medo para se tornar reverência, respeito, obediência. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. A esse Deus que amamos e respeitamos, reverenciamos adorando-o e dando-lhe glória e obedecendo às suas leis. Amar e temer a Deus, algo que a princípio soa como contraditório, são sentimentos que se harmonizam quando cresce a nossa percepção da segurança que encontramos no Deus justo e misericordioso. Deus nos oferece a lei para respondermos com obediência. Deus oferece a graça para respondermos com fé. A graça é Jesus e caminhamos com Ele, seguindo seus passos. Cristo é a graça que nos salva.
A cada tropeço, a mão poderosa do Mestre nos ergue e nos incentiva a seguir. Jesus nada nos pede que Ele mesmo não tenha feito, por isso serviu de exemplo entre nós e nos ensinou todas as leis que nos levam ao Pai, sendo modelo da mais perfeita obediência. No contexto da educação cristã que aponta para Jesus, a lei é fundamental para sinalizar ao homem a necessidade de recorrer a Cristo. A lei é como um espelho. Assim como o espelho revela a nossa imagem real, apontando para nosso cabelo despenteado, mas não o penteia para nós, a lei revela as imperfeições de nosso caráter, para que sintamos a necessidade de irmos ao encontro de Cristo, o único que tem o poder de salvar. O real significado da lei e do pecado vai sendo assimilado pelo apóstolo Paulo, que discorre sobre isso ao longo de suas cartas. No capítulo 3 de Romanos, ele admite que todos somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem a graça, o homem permanece aprisionado pelo pecado. No capítulo 7, verso 7, ele declara que não teria conhecido a cobiça se a lei não lhe dissera, não cobiçarás. E prossegue. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Está em Romanos 7, nos versos de 8 a 10. Na sequência, Paulo reconhece que a natureza pecaminosa o levava às transgressões, embora seu espírito estivesse em Cristo, e por isso dava graças a Deus. Está em Romanos capítulo 7, versos 24 a 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o atendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E completa no capítulo seguinte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Está no capítulo 8, versos 1 e 2. Em Gálatas, capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo chama a lei de aio, termo que no original significa disciplinador. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que nos compete fazer diante da graça misericordiosa de Deus é aceitá-la pela fé em Jesus Cristo, reconhecendo-o como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Vivendo em Cristo, estamos salvos, e porque fomos salvos, guardamos todas as leis. É Jesus mesmo quem ensina em João capítulo 14, versos 15 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A obediência é fruto do Espírito, resultado da comunhão com Cristo, nosso Salvador e Senhor. Com a lei gravada em nosso coração pelo poder do Espírito Santo, a obediência se torna nossa resposta de gratidão ao amor de Deus. Falando em gratidão, vamos ao livro de Salmos, que é de uma beleza singular. É o desabafo, a oração, o agradecimento, a súplica e também a gratidão, o júbilo dos salmistas em forma de versos, e como eram cantados, sua poesia ganha ainda mais valor. O Salmo 19 é de Davi, e seus 14 versos enaltecem a criação e a palavra de Deus.
Já no longo Salmo 119, o autor não se nomeou, mas os 176 versos parecem uma sequência do Salmo 19, desta vez enaltecendo a excelência da lei do Senhor. Vamos destacar alguns versos que ajudam a conceituar a lei. No verso 7, o salmista sabe que a lei deve ser aprendida. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. No verso 34, o salmista sabe que o entendimento vem de Deus. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. A lei como guia está no verso 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. A lei é eterna, está no verso 152. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Ao longo de toda a Bíblia, fica claro que a lei foi dada para ser obedecida. Temos o exemplo de Josué, que foi vitorioso ao conduzir o povo de Canaã e conquistar aquelas terras sob total obediência ao comando divino. Todos os problemas surgidos ao longo da empreitada foram decorrentes de desobediência por parte de alguns de seus comandados, e o preço pago foi sempre alto. O rei Ezequias dá outro exemplo de obediência, prosperando ao fazer o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. A lei sempre existiu, porque ela expressa o caráter de Deus. Pecado é a transgressão da lei. A justiça de Deus diante das transgressões leva o homem a compreender a gravidade do pecado. Veja o que Adão ouve do Senhor. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Está em Gênesis 3, verso 17. E Caim, após matar Abel, ouve a condenação divina. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Está em Gênesis 4, versos 10 e 11. Neste mundo corrompido haverá sofrimento. No mundo 3 tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De Jesus em João, capítulo 16, verso 33. Mas no verdadeiro lar que nos aguarda, Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Deus mostrou grande empenho em destacar a importância do aprendizado e da guarda da lei. A maior preocupação de Moisés, ao despedir-se do povo e entregá-lo ao comando de Josué, foi garantir meios para que a lei não fosse deixada de lado por aquele povo de dura cerviz. As tábuas dos 10 mandamentos seguiam adiante do povo, dentro da Arca da Aliança, enquanto que o livro das leis, escrito por Moisés, foi colocado ao lado da arca. Ambos serviriam como testemunhas contra o povo, como se fossem seres vivos com capacidade para reprovar o coração dos homens. O livro escrito por Moisés servia ao povo de Israel e descrevia as leis dos cerimoniais praticados no santuário e que apontavam para o Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Para tais leis cerimoniais, não é correto dizer que foram abolidas, mas que tiveram seu cumprimento no exato momento em que Cristo foi sacrificado. Ao rasgar-se a cortina do templo, tais leis cerimoniais perderam sua validade. Os 10 mandamentos, ao contrário, são perenes e imutáveis. Aqui vale a pena destacar que enquanto o livro da lei foi usado como se fosse uma testemunha viva diante do povo de Israel, Jesus Cristo, o Deus vivo, serviu como testemunha diante dos que conviveram com ele. E nós hoje contamos com registro tanto de suas palavras como de sua vida.
O conceito de lei e de pecado tem sofrido distorções ao longo do tempo e, como são conceitos ligados, a dificuldade de entender um afeta o entendimento do outro. Alguns minimizam o pecado, outros recusam a lei. Alguns julgam que a lei pode ser abolida, já que a salvação ocorre pela graça, e encontram base em interpretações errôneas de textos, como o de Romanos 10, por exemplo, verso 4, onde o apóstolo Paulo escreve que o fim da lei é Cristo. Na verdade, o apóstolo não se refere ao fim da lei, mas à sua finalidade, que é conduzir todo crente a Cristo. Em outro extremo estão os chamados legalistas, que acreditam que, mediante a lei, conquistamos o favor de Cristo. Os religiosos que Jesus conheceu nas sinagogas eram legalistas, valorizavam a lei em detrimento da palavra de Deus. O pastor Wilson Paroski alerta que o legalista não deve ser confundido com aquele que pratica estrita obediência à lei, pois isso é o que Cristo espera de nós, que pratiquemos uma perfeita obediência às suas leis, sem detrimento da palavra. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Só o perfeito entendimento dos conceitos de pecado e de lei nos levará a uma posição de equilíbrio, sem afastamento das normas divinas. O pastor Luiz Gonçalves apresentou em 2013, para um público brasileiro, na IASD Noroeste, em Londres, uma ilustração bem interessante em que mostra como um entendimento falho com relação à real função da lei desmonta todo o processo de evangelização da nossa igreja. Ele usa a seguinte sequência: o pregador vai à igreja pregar o evangelho, que fala de Cristo, que deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Vamos ver o que acontece se abolirmos a lei? Pergunta o pastor Luiz Gonçalves. Sem a lei, não há pecado. Sem pecado, não há necessidade da graça. Sem necessidade da graça, Jesus não precisaria ter vindo. Sem Jesus, não há evangelho. Sem evangelho, para que serve a igreja? E sem igreja, desaparece também a figura do pregador. A lei é um instrumento que Deus usa para conduzir o homem pecador a Cristo, única escolha para alcançarmos o perdão e a salvação. Assim, podemos dizer que a lei está a serviço da graça, e a graça é Jesus Cristo, um presente de Deus. Vamos concluir com palavras do próprio Cristo em Mateus 5, versos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Até a próxima semana!